Nós temos. Uma das coisas que nós mais ouvimos hoje é que Venâncio Mondlane veio do nada. Venâncio Mondlane quer um protagonismo. Venâncio Mondlane é um ator político egoísta. Venâncio Mondlane só pensa no próprio umbigo. E Venâncio Mondlane isso e aquilo, não tem projeto para Moçambique. A única coisa que Venâncio Mondlane faz é vandalizar o país, é promover manifestações e etc. E parece que quando nós falamos disso, dá a entender que Venâncio Mondlane nasceu ontem. Venâncio Mondlane não tem nenhuma trajetória política e ele veio do nada. É isso que tentam nos transmitir e tentam sempre fazer com que as manifestações que aconteceram após as eleições de 2024 recaiam sobre Venâncio Mondlane e atrelam aquela história de que a desgraça de Moçambique após as eleições é culpa de Venâncio Mondlane, sendo que eu acho que, na minha opinião, né, eu quero ler a vossa opinião aí abaixo, Venâncio Mondlane é um dos políticos mais preparados que existe em Moçambique e que eu já vi em Moçambique. É só verem o vídeo que eu coloquei anteriormente antes de começar essa análise. Mostra esse vídeo para alguém que não gosta de Venâncio Mondlane. Um projeto foi apresentado de 7.000 casas na época e ele trouxe um dado muito impressionante, que cerca de 300.000 jovens atingem a maioridade, a idade economicamente ativa e não conseguem ter habitação. Esse é um problema que até hoje aflige os jovens, nós sabemos muito bem. E naquela época Venâncio Mondlane já tinha noção disso. Venâncio Mondlane já trazia o problema e uma das coisas que eu mais gosto é que ele traz a solução. E a análise que ele faz dos problemas é tão simples que até aquela pessoa que não percebe absolutamente nada de Moçambique, nada de política, nada de números, acaba entendendo. Para isso, o que eu quero dizer exatamente? Venâncio Mondlane veio alfabetizar politicamente os moçambicanos. Por isso que eu digo o seguinte, que existe duas independências que aconteceram em Moçambique, na minha opinião. Primeiro teve a independência que foi proclamada em 1975 e segundo teve a independência que aconteceu em 2024. Qual é o tipo de independência que aconteceu? A independência mental. Os moçambicanos agora estão a pensar política, estão a respirar política. A política agora é tão importante para os moçambicanos que todos os programas, sejam de entretenimento, sejam programas de música, sempre tem um espaço para debater política. É só ver o número de debates que tem nas televisões hoje. Naquele tempo, quando nós pensávamos num debate político, era só para pegar sono, colocar aqueles jornalistas que têm aquela voz aveludada, aquela voz meio assim, para poder nos fazer pegar no sono. Hoje nós temos tempo para ver debates de 2, 3, 4, 5 horas e nós temos opinião sobre esses debates. Então, esse que é o legado deste senhor que nos traz a partir dessa toda a trajetória que ele passou. Depois muitos falam que ele passou por vários partidos, etc. Eu falei no vídeo anterior que publiquei hoje que se você é o melhor, você sempre vai querer jogar na melhor equipe. Você sempre vai querer ter o melhor cargo na sua equipe. Porque de nada te faz sentido, de nada te adianta ser o melhor e estar no pior lugar, onde não valorizam aquilo que é o teu potencial. Todos esses partidos em que Venâncio passou, a MDM, passou pela Renamo, Podemos e agora criou o seu próprio, o Partido do Povo, como é conhecido, o Ana Mola, é um reflexo daquilo que é o que Venâncio Mondlane tem como mentalidade de querer sempre o melhor, de estar sempre no melhor lugar. Só que o que acabam nos fazendo entender que o fato dele querer o melhor para ele e para Moçambique, ele quer fazer mais pelos moçambicanos, é um ato de egoísmo. Muitos dizem que Venâncio Mondlane na verdade é egoísta, porque que ele passou por tantos partidos assim, ele podia simplesmente ficar num partido. Você vai ficar num partido que não tem a ambição que você tem, você vai ficar num partido em que você sente que pode ocupar o melhor lugar, mas há uma limitação porque há uma hierarquia, porque
fulano de X chegou antes, porque existem regras no partido que, por mais que você fique 10, 20 anos, não vai ultrapassar. Ele sabe que seu tempo é limitado. Querendo como não, Venâncio Mondlane tem 51 anos e daqui a 20 anos, Venâncio Mondlane talvez não vai ter essa energia. Pode contribuir com ideias como ancião, etc., mas não vai ter essa energia de correr atrás que ele tem neste momento. Então, nós temos que entender e levar isso como uma lição para a vida. Você não pode ficar num lugar onde não te valorizam. Você deve sempre procurar sítios onde você é valorizado. É só pensar numa analogia simples. Você está numa companhia, você sente que o seu contributo dá muito mais resultados do que aquilo que é o teu cargo naquele momento. Você merece um cargo maior. E mesmo assim, aquela companhia não quer te dar um cargo maior porque o fulano que está lá em cima já é um ancião, já está há muito tempo na empresa, apesar de não fazer nada, ele está há muito tempo na empresa. Qual seria a sua atitude? Me diga, por favor. É o mesmo pensamento que nós devemos ter. Depois, vem aparecer alguém, Venâncio Mondlane já provou com A mais B que, em termos de retórica, argumentação, projetos, ele tem projetos para Moçambique, e são vários projetos que ele tem para Moçambique, e são projetos coerentes, projetos que fazem sentido. E muitas das vezes nós vemos projetos do Estado, do governo, etc., que não fazem algum sentido e que não vão dar nenhum fruto para os moçambicanos. E mesmo assim, quando você critica esses projetos, você é o mal da história. Então, essa fita é para dizer o seguinte, que nós... o fato das pessoas acreditarem em Venâncio Mondlane não surgiu ontem nem antes de ontem. Venâncio Mondlane surgiu há muito tempo, foi aquilo que você trabalhou por muito tempo para poder começar a brilhar agora. O que fazem nos entender é que Venâncio Mondlane apareceu neste momento de instabilidade em Moçambique e bateu agora. É mentira. Isso não é verdade. Existe já um histórico desde o início lá da sua vida política até o momento em que ele está hoje. Hoje ele é presidente, líder de um partido que conquista muitos jovens que estão, de certa forma, frustrados com aquilo que é a realidade moçambicana. E essa frustração não é só dos moçambicanos, é de toda a África. A África está a passar por uma segunda independência nesse momento, que é a independência mental. E para que essa independência possa acontecer, devem haver líderes que estão mentalmente preparados e que têm muito a oferecer aos moçambicanos e aos africanos. Porque agora nós estamos numa geração que não aceita migalhas. Eu digo muito bem, se Venâncio Mondlane chegar ao poder e não cumprir com aquilo que ele prometeu ao longo desse todo o seu trajeto, vai ser o primeiro a ser cobrado. Por quê? Porque é aquilo que ele transmitiu para a juventude moçambicana. É aquilo que ele trouxe para os jovens. Jovens, não se contentem, por mais que o político seja amado, por mais que o político seja XYZ, se uma coisa está errada, ela sempre estará errada. O fato de eu gostar de alguém e essa pessoa estiver a cometer um erro e eu tolerar aquele erro, simplesmente pelo gostar, eu não estarei a fazer o bem à pessoa. Pelo contrário, estarei a prejudicá-la, porque estarei a limitar o seu desenvolvimento, a limitar o seu crescimento. Por isso que é importante apoiar Venâncio Mondlane, porque ele é um político da oposição que realmente tem projetos, que realmente trouxe alguma coisa. Entender que Venâncio Mondlane não veio da noite para o dia. Já é um percurso de anos a criticar o governo, mesmo quando nós não estávamos de olhos abertos, ele já estava lá a criticar. Agora que estamos de olhos abertos, as pessoas estão a entender que o político que realmente está para servir os moçambicanos é Venâncio Mondlane. E no dia que ele não servir os moçambicanos, os próprios moçambicanos irão cobrar, porque essa geração de moçambicanos é uma geração diferente, é uma geração que questiona tudo, é uma geração que não aceita migalhas e que já tolerou por muito tempo várias coisas. Esse é o momento de Moçambique em que nós vivemos a política, em que nós vivemos, nós questionamos tudo, nós estamos atentos com cada passo que acontece na política moçambicana. Esse é o resultado de pessoas que se dedicaram como Venâncio Mondlane, que continuaram o legado de outros políticos como Afonso Dhlakama, que tentaram de tudo, de todas as formas, abrir os olhos dos moçambicanos. Mas hoje eu tenho orgulho, mas existem aqueles que ainda estão com a cortina na cara, ainda estão com os olhos fechados. Por esses, nós só podemos lamentar, e por nós que já conseguimos enxergar a realidade, vamos continuar
Essa é a mensagem que eu tenho. O Venâncio não surgiu hoje, esse era o tema deste vídeo. Coloque nos comentários a sua opinião. Não esqueça, por favor, que o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Até o próximo vídeo.